Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Todos acharam? Salmo 91, verso 6. Diz assim a minha tradução: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Amém? Assente-se, por favor. E hoje eu quero destacar para você justamente a segunda parte desse verso de número 6. Ele te livrará da mortalidade que assola o meio-dia. Ele te livrará da mortalidade que assola o meio-dia. Olha só, talvez você tenha uma outra tradução aí. Vocês estão me ouvindo bem? Não está muito fechado aqui? Tá bom. Uma outra tradução que eu achei bem interessante, ele diz bem assim, olha que interessante. Ele te livrará, olha só, que fala, do demônio que devasta ao meio-dia. Alguém aqui tem essa tradução ou não? Ó, o Dr. Carlos tem. Que Bíblia que é essa? King James. Olha só, então em vez de estar escrito a mortalidade que assola ao meio-dia, está escrito o demônio que devasta ao meio-dia. Então isso tipifica algo bem interessante para a gente. Olha só, a primeira coisa que eu preciso compreender aqui é que entre a promessa que Deus fez para mim e para você, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, há no meio disso uma jornada. Entre a promessa e o cumprimento existe uma jornada. E o meio dessa jornada é tão importante quanto o início e quanto a conclusão. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma das cirurgias que eu fiz 3, mas essa aqui de tirar tive que tirar a vesícula com tudo, porque tinha pedra, tinha um tumor ali também e tudo mais. O médico, passei por 4 médicos, eu preciso de mais opinião para poder dar um passo desse. E todos eles falaram para mim, olha, o tratamento, o sarar, o pós-operatório, ele é tão importante quanto a própria cirurgia. Então existe um começo, existe um meio e existe um fim. Qual que é a finalidade? A cicatrização boa, a tua saúde. A finalidade é essa. Qual que é o começo? É a cirurgia, que envolve anestesia, envolve exames, envolve tudo isso daí. Ele falou, você vai ter que tirar a tua barba, porque por 5 minutos você vai ficar, a tua vida vai ficar nas mãos do anestesista, até o teu pulmão estar ali ligado com as máquinas. O anestesista, ele vai ficar bombando o oxigênio ali numa máscara. Então você vai respirar pela mão dele. Por isso que a barba vai atrapalhar. E você vai ficar com aquela máscara e ele vai encher os teus pulmões ali por 5 minutos. Existe o começo, existe o meio e existe o fim. Você conhece algum casamento que começou a 1000 maravilhas? Famosos! Eu sempre lembro do casamento do Ronaldo Fenômeno, quando ele casou com a Daniela Sicarelli. Lembra disso? Casou num castelo, ela modelo, ele no auge da fama, futebol, aquela coisa toda. E eu lembro que um dos presentes que eles ganharam foi um faqueiro de um metal especial, não lembro qual metal que era, que custou 400 mil, agora não lembro se era reais ou era dólares. Dólares? 400 mil dólares. Um dos presentes. Eles ganharam muitos presentes. E o curioso, que o casamento deles durou apenas 2 meses. 2 meses. Começou bem, mas no meio da jornada, não resistiu. Aí eu sempre falo para vocês do casamento do meu avô de criação, da minha avó de criação. 67 anos de casado. Como que eles começaram? No sítio. Casamento daquele jeito, chão batido. Tem uma fotinha lá, que parece uma pintura da minha avó, que foi restaurado, e do meu avô, que não dá nem para ver o rosto direito, é mais os traços assim, ó, daquele jeito de sítio. No meio da jornada, e terminaram como foi no princípio, até que a morte os separe. Eu lembro que eu ia lá dar banho no meu avô, e ele estava numa cama hospitalar.
Mas ele queria, porque queria dormir do lado da minha avó. A minha avó, com Alzheimer já um tanto avançado, a única pessoa que ela lembrava era do meu avô. E a gente teve que fazer ali umas peças para a cama dela, para que a cama dela ficasse da mesma altura que a cama hospitalar do meu avô. Para a gente poder colocar a rodinha e os dois dormir junto, que empurravam um do lado do outro. E o meu avô, ele estava depressivo, porque o meu tio, o filho mais novo dele, havia falecido com 48 anos. Os 6 últimos meses da vida dele, ele estava muito depressivo. E eu orava com ele, dava banho, conversava, mas ele não respondia em palavras, só falava assim, ou amém. Mas eu lembro que eu estava fazendo as coisas, e ele ficava olhando para ela. E a minha avó dormia encolhida assim, ó. Às vezes só via o cabelo dela branco ali, acinzentado. E ele fazia isso para mim. O que foi, vô? Para eu ver se ela estava viva. Porque ele não via ela respirar. Ele estava bom de cabeça e ruim do corpo. E a minha avó, bom de corpo, mas ruim de cabeça. Isso é, eles concluíram o casamento deles. Quantas pessoas você conhece que começam uma empresa bem, mas no meio da jornada, algumas coisas começam a acontecer? Quantas? Então, meu irmão, eu preciso entender que Judas também começou bem. Jesus discipulou 70 pessoas por 3 anos. E no último ano, ele passou a noite inteira orando e escolheu 12 para ele discipular essas pessoas de uma forma diferente. E esses 12 seriam apóstolos. Jesus não chamou alguém ruim para ser apóstolo. Jesus não chamou alguém torto para ser apóstolo. Mas quando ele chamou Judas, alguma coisa no meio do caminho embolou. Alguma coisa. Que ele teve escolhas erradas que o levaram numa direção que fugia do cumprimento da promessa de Deus. Eu preciso entender, presta atenção, que Jesus, quando ele me chama para outra margem, tempestades às vezes acontecem no meio do caminho, até eu chegar à outra margem. Jesus, ele nos ensina, ele revelou que forças demoníacas devem ser identificadas e repreendidas, como ele mesmo fez. Presta atenção. Mortalidade que assola o meio-dia é uma classe demoníaca que ataca no meio da jornada, com a tentativa de lhe tirar, principalmente, a visão da chegada. Então, essa classe demoníaca, ela quer embolar as coisas no meio do caminho. Presta atenção se isso já não aconteceu, se não tem acontecido na tua vida. Meio-dia é o horário de maior claridade. Meio-dia. E essa classe demoníaca, ela vem com o objetivo de trazer timidez, fazer com que você se esconda na sombra, fazer com que você se afaste da luz, seja santidade ou não. Daí essa característica. Uma vez, os israelitas, após saírem do Egito, você conhece essa história, saíram da noite para o dia livres, da noite para o dia ricos. E eles se depararam com um mar à sua frente. Quando não era um mar à sua frente, eram serpentes. Quando não eram serpentes, era a espera. Olha lá, Moisés já está 40 dias lá, e aí? Quando não era a espera, era a sede. Moisés, o povo está com sede no meio do deserto, e aí? Quando não era sede, era a idolatria, porque eles queriam ver. Quando não era idolatria, meu irmão, sempre tinha alguma coisa. E nós vamos observando várias classes demoníacas que atuam no meio da jornada, até eles chegarem até a terra prometida. Primeiro ponto é você identificar que no meio da jornada, algumas coisas querem acontecer para tirar a tua visão da chegada. Segundo ponto que me chama a atenção aqui. Qual que é a finalidade, pastor, desses demônios que atuam aí, né, no meio da jornada? Essa classe específica que vem com todo esse bolo de coisa. Quando Deus lança uma promessa, geralmente eu estou com uma mão na frente e atrás. E Ele me ensina a olhar lá na frente. Abraão,
você vai ter muitos filhos. No meio da jornada, Abraão está se questionando, mas peraí, minha mulher não pode ter filho. Mas peraí. Como que? Eu já estou velho. Ele está falando que eu vou ter filho, mais filho. Conta as estrelas. Com que finalidade esses demônios vão atuar? Presta atenção. Eles vão atuar no desânimo. Eles vão atuar tentando desunir. Eles vão atuar tentando tirar a qualidade. Eles vão atuar na acusação, porque quando o negócio azeda, presta bem atenção, principalmente no meio do casal, ou na família, ou na empresa, ou seja o que for, no ministério, quando o negócio azeda, a gente fica procurando um culpado. Aí um fica acusando o outro. Um fica acusando o outro. A gente fica procurando alguém ali, fica procurando, bate uma revolta. E as coisas vão piorando, vão machucando, porque a ideia desses demônios é acusação. Qual que é a outra ideia? Medo. Pânico. Quando eles estavam diante do mar, aliás, quando os apóstolos estavam no barco com Jesus, lá no mar, o que começou a rolar? Pedro começou a ter, achando que estava tendo alucinação, confundiu Jesus com um fantasma. Outros gritavam no barco, nós vai morrer. E Judas no cantinho puxando o único colete salva-vidas para ele ali. É brincadeira. Mas, você está entendendo? Traíra. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Sobre a finalidade? Outra questão, que no meio da jornada, essa classe demoníaca quer causar. Pessimismo. Outra questão. Arrependimento errado. Como assim, pastor? Essa classe vai atuar para eu ter um arrependimento errado? Sim. Vai tentar atuar para que você tenha um arrependimento de ter feito algo bom, algo correto. Eu falei para você que uma vez uma libanesa me ligou e falou bem assim, pastor, tem como eu desaceitar Jesus? Por quê? Porque parece que desde quando eu aceitei Jesus as coisas começaram a dar errado. E agora eu não posso resolver do meu jeito. Porque antes eu sentava uma orelha, eu fazia isso, eu fazia uma... Agora eu não posso fazer. Não posso resolver do meu jeito. É um arrependimento errado. Aí a pessoa desce as águas do batismo. Desce as águas do arrependimento do batismo. E daqui a pouco a pessoa, eu acho que eu me arrependi de ter me arrependido. Eu me arrependi de ter descido as águas do batismo, porque eu pequei depois. Mas você não fez errado de descer as águas do batismo, fez errado de cair. Então o que eu faço? Levanta! Antes que o diabo te pegue. A finalidade é com que você negue a Jesus. Outra coisa, no meio da jornada, olha para cá, no meio da jornada, qual que é a outra finalidade? Tentação. Tentação é bem interessante. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, James Bradley Guandando. E eu até dei para a liderança esse livro. Ele é um psicólogo americano com especialidade em lidar com líderes que caíram. Por que os líderes fracassam? E existe no meio desse bolo todo uma falsa sensação de justiça, de compensação. Meu irmão, o que 136 ou 139 acervos do patrimônio nacional foram parar no cofre do Lula? O quê? É porque eu tirei esse povo da miséria. O que, meu irmão? Que coloca algumas pessoas acima da lei. O que fez com que Sansão caísse? No meio da jornada, essa sensação de injustiça e de compensação começa a querer tomar conta para que a pessoa se ensorbebeça. Isso aqui, o que é uma pessoa soberba? Ela acha que é aquilo que ela não é. E a pessoa caia. O que acontece? Então, tudo isso, tudo para que você desvie o caminho que te leva à promessa, no meio da jornada. Tudo para que as promessas morram na sua vida, para que você abandone a sua família, para que você abandone o ministério, para que você saia da igreja, para que você tire a tua vida. Tudo isso, essa classe demoníaca, ela vem no meio da jornada.
Ah, pastor, mas a minha família, os meus filhos, o meu casamento, o meu trabalho, a minha idade, pastor, sabe o que é? A correria. Eu sei que tem promessas, pastor, mas está difícil de permanecer e fazer o meu melhor. Está difícil, pastor. Parece que está tudo jogando contra. Parece que foi tudo utopia, sonho, ilusão. Ah, pastor, parece que essas coisas são tão distantes. Tão distantes. E a finalidade dessa classe demoníaca é justamente fazer você perder a tua visão. Porque ao longo, entre a saída do Egito e a terra prometida, existe um deserto. E talvez hoje eu converse com alguém que está enfrentando novidades no seu casamento. Está enfrentando novidades na sua empresa, na sua economia. Está enfrentando novidades com a sua saúde. Alguém que está enfrentando novidades no seu ministério. E quando eu falo novidades, eu estou falando de algo desagradável. Alguém que está enfrentando algo no meio do caminho. Porque a finalidade demoníaca é exatamente essa. A mortalidade que assola o meio-dia. É exatamente no meio que ele quer atropelar para que você não conclua os planos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, cristãos, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Filipenses 1:6. Aquele que te chamou, te aperfeiçoará até o dia do Senhor, ou até o dia do juízo, ou até a sua vinda. Aquele que te chamou vai te aperfeiçoar. Terceiro ponto que me chama a atenção sobre isso. Abraão viveu exatamente o que eu estou me referindo aqui, sobre a mortalidade que assola o meio-dia. Ele viveu exatamente. Eu vou abrir e eu vou ler para vocês, Gênesis capítulo 18. Quando já Deus havia prometido para Abraão, que ele e Sara teriam um filho, o filho da promessa. E já se haviam passado 24 anos. Quantos anos que passou? Meu irmão, haviam-se passado 24 anos. 24 é um número de provação, né? Foi o ano da fundação, 1924, do Atlético. Brincadeira, meu irmão. É o mal? Brincadeira, mas olha só. 24 anos havia se passado. Está lá Abraão, no meio do deserto. Eu acho que o negócio estava meio azedo, porque ele estava fora da tenda, no meio do deserto, no calor do deserto, de quase 50 graus, e Sara estava lá dentro. Eu acho que o negócio devia estar meio estressante. Para o cara ficar no meio do sol. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 15, eu vou ler para você, presta bem atenção. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Qual que é o maior calor do dia? Meio-dia. A mortalidade que assola ao meio-dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens, a tua tradução pode trazer 3 anjos, tá? De pé em frente dele. Vendo, correu na porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e adorou, e disse: meu Senhor. Por que ele, olha interessante, só deixa eu explicar para vocês. Tinham quantos seres ali? 3. E a Bíblia descreve como 3 homens, ou 3 anjos, na verdade. Jesus, ele não havia assumido a forma humana ainda. E na teologia a gente chama isso de teofania. Quando um anjo ou algo espiritual se materializa em algo físico, como Satanás se materializou em serpente lá, pra você ter uma ideia, ou quando um anjo se materializa em pessoa, ou seja, como for, tá? Porque não há dimensão aqui para nós entendermos a questão espiritual. Dentro desse espaço aqui, por exemplo, pode conter 1 zilhão de anjos. Um gadareno tinha 6.000 anjos dentro dele.
Então, se tratando do que é espiritual, não é a mesma dimensão, o espaço físico que nós entendemos. Tá bom? Então, veio Jesus e veio 2 anjos ali. Jesus, ele não tinha assumido a forma humana ainda, ele se materializou, mas Abraão estava vendo Jesus. Eu vou provar para você pela Bíblia também. Tá? Inclusive, a minha Bíblia aqui, a Plenitude, que eu gosto muito dela, no rodapé, ela vai explicar a mesma coisa que eu já estudei algumas vezes sobre isso. Por que Abraão prega e se prostra e adora? Porque é Jesus que está ali, e mais 2 anjos. Porque se fossem 3 anjos, Abraão não ia fazer isso, ou os anjos não iam aceitar essa adoração. Lá no livro de Apocalipse, quando João se prostra diante do anjo, o anjo fala assim: ei, levante-se, eu sou conservo como você. Abraão se prostra. Abraão adora. E a Bíblia diz que ele corre à porta da tenda, ao seu encontro, se prostrou em terra e disse: meu Senhor, se eu acho graça na tua presença, ou mercê na tua presença, eu rogo-te que não passes do teu servo. Não passa direto, fica. Traga-se um pouco de água, deixa eu lavar os seus pés, e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, fazerei as vossas forças, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguiste avante. Responderam: faze como disseste. Faze como disseste. Olha só que interessante. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado. Tomou um novilho, o melhor, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntou, olha, depois que Abraão ofertou para Jesus ali, e os seus anjos, você acha que Jesus precisa de comida? Você acha que anjo precisa de comida? Você acha que Deus precisa de dinheiro? Você acha que anjo precisa de alguma coisa material assim? Mas olha que interessante. Depois que Abraão fez isso, depois que eles comeram, então o anjo, ou Cristo, lhe perguntou: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Vamos próximo. E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela já não ovulava mais, já não descia mais nada para ela ali. Então, se Sara já não acontecia mais nada com ela, Abraão, meu irmão, Abraão, olha, já estava, ele estava com 99 anos e ela estava com 98 anos, para você ter uma ideia. Então, a Bíblia diz no versículo 12, riu-se, pois Sara no seu íntimo, não foi para fora, ela não fez, tipo bruxa, ela riu para dentro. Imagina o que ele deve estar naquela, sabe aquela ironia? Sabe aquela, dentro da tenda, porque o negócio podia estar azedo entre os dois ali. Mas quando, Abraão? Quando, Abraão? Você fica falando promessa, já passou 24 anos, está, homem, acorda, homem. Mulher, você vai tomar um ar aqui fora. É lógico, conjectura minha, né? Não está escrito assim. Aliás, eu tenho que ler no livro dos Hebreus de Flávio José, você tem alguma característica interessante sobre isso. Me deu curiosidade agora. Conflito de casais. Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Isso é, nós vamos coisar? Disse o Senhor a Abraão. Olha só, Jesus fora da tenda. Eu acho que tem uns que cutucaram o outro porque estão pensando do mesmo jeito. Disse o Senhor a Abraão: por que Sara está rindo dentro dela lá dentro?
Será verdade que darei luz ainda, sendo eu velha? Por que Sara está questionando? Acaso, olha o que Jesus fala, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não ri, Senhor. Mas ele, porém, disse, não é assim, é certo que você riu. Tanto é que o nome do filho foi Isaac, que significa riso. Quer ser mais irônico que eu, Sara? Quem ri por último ri? Melhor. Como diz o outro lá, yeah. Será que Abraão estava passando por uma assolação do meio-dia? No meio do deserto. Eu ouvi até um pregador uma vez, há muitos anos atrás, que ele falou, estavam lá, na tenda do desânimo. Quando parece que não resolve o negócio. Quando parece que o negócio não vai. A pessoa olha ao redor. Deus, muda o meu marido. E de repente, olha para aquele homem deitado naquele sofá furado. Já tem o número dele ali naquele sofá. Que já assistiu o jogo, a reprise do jogo, o debate do jogo. E não sei o que do jogo de novo. Está assistindo lá. Recantos Papagaio contra 15 Piracicaba, Matsubara contra Tambaú 2, já nem tem mais nada disso, mas está olhando de novo, uns pernas de pau jogando, e ele está lá, daquele jeito, com a meia furada, aquela barriga peluda, com o palito dentro da boca, daqui a pouco ele dorme assim, ó, e daqui a pouco ele mesmo acorda sozinho com o ronco, dá aquela afogada, e ela fala, olha, você está entendendo, meio-dia, a tenda do desânimo? Ela olha para ele e fala, entra com providência, Senhor. Entra com providência, Senhor. Ela olha para aquela tomada, a tomada pendurada. Ela olha para aquele... Ele começou a destruir uma outra parede, mas ele nem terminou de rebocar e calfinar outra. Está lá aquela coisa vergonhosa faz um tempo. Quintal, tem mato dessa altura. Ficaram 3 dias procurando uma criança, estava lá no meio. E aí? Compensação, o marido tem medo da mulher. Ele tem medo dela. Porque a língua dela, meu irmão, parece a cauda do diabo. Sabe aquelas pimentas que você se arrependeu porque você subestimou e colocou no teu prato aquilo e agora você não consegue comer? Está exatamente assim. O cara não consegue chegar perto dela, para não dizer outra coisa. Porque ele subestimou. Ele cutucou a onça com a vara curta. E agora, meu irmão, parece que ele está se deitando com o inimigo. Ele tem medo de dormir do lado. Ele tem medo quando ela fala assim, quer que eu faça o prato para você? Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Porque cada palavra que ela usa, cada 10 palavras, 11 é amargura e indireta. Aí, ela quer começar a negociar algo que não é para negociar. Você está entendendo? Porque esse tipo de coisa você não negocia. Só se você for de programa. Aí você vende. Aí você faz barganha. Aí você negocia. Não é verdade? Então, é o tipo de coisa que tem um demônio por trás tentando destruir algo bom. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? O texto do capítulo 18 diz que Abraão estava assentado na porta da tenda no maior calor do dia, no sol do meio-dia. Crises de existência, crises de escolhas da vida, volta e meia nos atacam. Aonde que eu fui amarrar o meu burro quando eu fui parar nessa situação? Eu queria casar com uma pessoa de atitude, tudo bem, mas não da atitude errada. Abraão poderia até ter se irritado, né? O clima até podia estar meio pesado, naquele sol lá fora e coisa e tal. Mas já se haviam passado 24 anos. E Abraão, por conselho de Sara, já havia tido um filho com Agar, que era escrava de Sara. E agora eles tinham mais a situação. Tentando resolver um problema, criaram mais um problema, mais uma situação. No livro de Flávio José, eu acho interessante que quando Isaac nasceu, Ismael já era adolescente. E Sara, por palavras de Ismael, ela temeu, presta atenção no que eu estou falando, ela
temeu que Ismael matasse Isaque enquanto ainda bebê. Então ela botou pressão em Abraão. E Abraão estava tão cheio daquilo que ele falou: faz o que você quiser, escrava é tua. Foi você que teve essa ideia. E ela pega um tanto de água, um bocado de pão e despede Agar e Ismael para o meio do deserto. De uma forma muito injusta. E nós temos guerra até hoje, por conta disso. Até hoje. Por conta disso. O povo da Arábia derivou dos ismaelitas. Olha só o nível dessas situações. Pra você ter uma ideia. Estar à porta pode significar um período de fadiga emocional. Indecisão, porque eu não estou dentro e não estou fora. Eu estou encurralado, eu não sei o que fazer, eu estou dramático por dentro. O homem, às vezes, quando ele está nervoso, ele precisa ficar quieto. Ele quer ficar quieto. E ele não quer ficar ouvindo cobrança. A mulher, quando está nervosa, ela quer ser ouvida. Ela quer resolver. Ela quer ter atitude, mas o homem tem que refletir. A mulher, ela quer agir. E aí começa a ter um monte de atrito. Mas a situação estava mais embolada. E ele estava na posição de espera em Deus ainda. Com tudo o que estava acontecendo, ele estava no posicionamento de fé. Então, quando a Bíblia fala que os 3 anjos vieram ao seu encontro, a Bíblia diz que 2 seguiram o caminho. Você pode continuar lendo depois. 2 seguiram o caminho e foram para Sodoma e Gomorra. 2. Que são os anjos que foram anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus não. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 a 58, eu vou ler um pedacinho para você, que diz assim, que Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Em um dos dias mais difíceis para Abraão, em um dos dias mais difíceis para Sara, Deus veio até ele. E Abraão prepara o seu melhor, a sua melhor oferta, e oferece para Jesus. A sua melhor oferta. Ele pega o melhor novilho, ele prepara o melhor para poder ofertar. Versículo 9, em seguida, Jesus pergunta para ele, olha só, depois que ele faz essa oferta, aí sim, o Senhor pergunta para ele, cadê tua mulher? Está dentro da tenda. Lógico que Deus sabia. Deus queria deixar registrado isso. Lógico que ele sabia. Cadê tua mulher? Está dentro da tenda. Então eu vou falar, escute, daqui 1 ano, você vai receber a tua promessa. Daqui 1 ano. Ela precisava ouvir também, daqui 1 ano eu voltarei a você, e Sara dará à luz um filho. Presta bem atenção no que eu vou falar. Algumas pessoas se recusam em entender que em um período de provação, principalmente, presta atenção, em um período de provação principalmente, a oferta, ela tem uma ligação tremendamente espiritual. Tremendamente espiritual. Porque não se trata de dinheiro, não se trata disso, se trata de uma ligação de fé com Deus. Porque é isso que trava pessoas, é isso que faz com que pessoas não saiam do deserto, porque não confiam em Deus. Porque em um momento decisivo desse, isso liga favores de Deus nas nossas vidas. E tem gente com tanta promessa de Deus, mas que despreza a sua presença e não enxerga a oportunidade de fazer o seu melhor para Deus, por medo, porque não confia em Deus. Olha só, Davi, ele entendeu isso. Quando chegaram para ele e falaram, Davi, de maneira alguma eu vou cobrar do meu rei alguma coisa. O senhor pode pegar o que o senhor precisa de boi, de terreno, o senhor pode fazer tudo isso aí, eu não vou cobrar do meu rei. Davi fala bem assim, ó, em hipótese alguma, eu ofertarei algo que não me custe nada. E em seguida Deus vem. Salomão pegou o lugar mais alto, o monte mais alto, ofereceu o maior sacrifício registrado no Velho Testamento. E em seguida Deus veio até ele e fala, o que você quer que eu faça por você? O que você quer? Abraão entendeu isso logo depois da batalha. Com quem que ele se encontra? Logo depois de ele pegar os despojos da batalha lá com os 318, com quem que ele se encontra? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei também. Rei e sacerdote, que tipifica Jesus. E Abraão fez o quê? Não deixou o dinheiro subir a sua cabeça. Lhe devolveu, Abraão, o dízimo. E levantou um altar a Deus Altíssimo.
sempre levantava um altar e uma oferta e adorava a Deus. Porque adorar não tem a ver com palavra. Adoração, biblicamente, tem a ver com oferta. Adoração tem a ver com favor e oferta. Louvor são palavras e gestos. Louvor é reconhecimento. Mas adoração é uma atitude. Paulo lembrou a igreja de Corinto no capítulo 9 de 2 Coríntios, registrado no Novo Testamento, lembrou a igreja sobre o valor que tem essa decisão. Malaquias, está escrito lá no profeta Malaquias, alertou o povo que desprezou tal importância. Ageu, quem aqui já leu o livro de Ageu? Levanta a mão. Está na Bíblia, sabia? Alguns já leram. Quantos capítulos que tem o livro de Ageu? 2. O povo não entendia por que estava passando por tal situação. Capítulo 1. Vocês questionam isso, vocês questionam aquilo, vocês falam tudo mais. O povo havia começado a construir o templo. Começaram a fazer as coisas. E o que o povo fez depois? Cada um foi abandonando, foi fazendo aquele passinho lá. Aquele assim, ó. Foi fazendo aquilo de lá. E Ageu, o povo começa, mas eu não entendo por que está acontecendo comigo. Eu não entendo, eu tenho potencial, eu sei fazer, eu tenho excelência, eu tenho vontade. Aí Deus levanta o profeta Ageu, capítulo 2, vai falar assim, ó. Sabe por que vocês se vestem e continuam com frio? Sabe por que vocês comem e continuam com fome? Sabe por que vocês trabalham e guardam dinheiro como se fosse num saco furado? Porque enquanto a minha casa está abandonada, assolada, vocês estão apainelados dentro das vossas casas. Enquanto a minha casa padece em necessidades específicas. E é por isso que vocês não são e não estão satisfeitos com a vida. Aconselho que suba os montes, que tragam madeira. Aí começa uma série de conselhos para aquele povo. Olha que interessante isso. E quando eles... Satanás, presta bem atenção, Satanás quer tirar o teu potencial, deixando você com medo. Ele sabe que tudo aquilo que você liga a Deus, como esse projeto, como essa oração, como essa situação que está acontecendo, como oferta, seja o que for que tem que destravar a tua vida, Satanás, ele quer deixar você com medo, assolação no meio-dia. Por quê, pastor? Qual que é a finalidade? Ele quer tirar o teu potencial. É isso. Olha o profeta Elias, 1 Reis 17, 18, capítulo 17 e capítulo 18. Vai contar a história de uma viúva. Como é que é o nome daquela viúva? A gente não sabe o nome dela, né? Só sabe da região. Viúva de Serepta. Ele chega e o que ele pediu para ela? Um pouco de água. E pediu para ela um bolo. E o que ela falou para ele? Senhor, só tem um bocado que eu estou guardando. A terra está passando fome, a situação está difícil, está apertado. Então eu vou fazer um pouco com o que eu tenho. Vou comer e vou morrer, porque não tem mais. Vai e faça um bocado de pão, um bolo para mim, com o que tem. Um pouco de azeite e um pouco de farinha. E ela fez, ele comeu. E ele fala, nunca mais vai faltar na tua mesa o azeite, nunca mais vai faltar a farinha. E a Bíblia diz que não faltou. A Bíblia diz que essa foi a provisão de Deus, porque não tem nada a ver com farinha, não tem nada a ver com azeite, tem a ver com a atitude de sacrifício de fé. De fé, com o resultado do fruto do nosso trabalho, que demonstramos fé na presença de Deus. Com o resultado do fruto do nosso trabalho, que nós dizemos para Deus que nós o amamos. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto para finalizarmos aqui. Todo o campeão da fé conhece o poder da oração alinhado com a palavra. Todo campeão da fé conhece o poder da oração alinhado com a palavra. Meu irmão, essa amizade com Deus irá alinhar os seus passos em comum acordo com a palavra de Deus, para que você vença as fases difíceis da sua vida. Para que no meio do deserto você lembre que existe uma batalha espiritual. Para que no meio do deserto você, quando Satanás chegar e falar para você, está com fome, é? Você está com... Você não é Deus? Ordena que essas pedras se transformem em pães. Lance-se dessa pilastra aqui,
que você dará ordem aos teus anjos, se prostre diante de mim, e eu te darei tudo isso, depois de 40 dias de deserto. Você está entendendo? E a oração, alinhado com a palavra, porque a oração ela vai trazer revelação. Tem dois tipos de pessoas aqui hoje dentro da igreja, olha para cá, tem dois tipos de pessoas dentro da igreja, aquelas pessoas que oraram, e estão recebendo uma revelação de Deus em palavra, e as pessoas que não oraram, e a palavra parece que não vem de encontro a ela, só lembro de outras pessoas, mas algumas pessoas ficam impactadas, Deus está falando comigo, de tudo isso, opa, mas essa parte quando fala de oferta, não está falando comigo, porque eu sou uma pessoa assim já, eu já tenho a minha vida, você não está entendendo, essa palavra ela não é inútil, Deus está falando de sacrifício, olha só, a mesma fé que te faz vencer, é a mesma fé que te faz resistir nos momentos difíceis, e Deus te dará provisão. Essa fé que te faz resistir em Deus, é aquela que faz você, eu me mato, mas eles não me matam, estou diante do mar, mas eu me mato, mas eles não se matam. Aí chega a mulher do cara e fala, você não vai se matar, se você se matar eu te mato. Isso é, essa fé faz a gente ficar forte no dia da dificuldade. No dia que você recebe uma notícia ruim. Meu irmão, essa fé faz você aguardar por mudanças. A prova disso é essa ligação que vai trazer essa resistência, porque a nossa fé faz a gente olhar além da morte. Essa fé faz a gente olhar além do deserto. Essa fé faz a gente olhar além da pedra do sepulcro. Qualquer coisa que você fizer que vise agradar a Deus, não deixará de ser recompensada. E a oração alinhada com a palavra te manterá no foco certo. Já ouviu falar de... Eu tenho dificuldade de falar esses nomes. Só o primeiro que sim, que é facinho. Nick Vujicic. Sabe quem que é Nick Vujicic? É aquele rapaz que dá palestras, ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. Ele nasceu com uma doença, na verdade, uma síndrome chamada tetraamélia, onde os braços e as pernas não desenvolveram. Então esse indivíduo, ele existe praticamente só o tronco dele. É um rapaz novo ainda. Acho que ele não deve ter 40 anos ou perto disso. Se você ler a história desse rapaz, ele é cristão. Aos 8 anos de idade, ele chegou no auge da sua tristeza. No auge. E você vai ver a biografia dele, que ele tentou se matar. Com 8 anos. Porque ele faz tudo com a boca, né? Faz tudo com a boca. Auge da sua tristeza, tentou se matar. Mas daí, chorando, ele começou a questionar a Deus, com a famosa pergunta, por que Deus? Por que Deus? Por quê? Pouco depois de ter tentado suicídio. Nick, ele teve respostas no seu ser o suficiente para superar através da fé toda a sua limitação. Aos 17 anos, ele fundou a Life Winton Limes, algo assim, que significa vida sem membros. Uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. Esse jovem, você deve ter visto na internet, ele viaja o mundo dando palestras motivacionais sobre manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. Tudo porque essa ligação com Deus, essa fé, fez ele enxergar mais longe e propósito para a sua vida. E ele mesmo diz que toda vida tem um propósito maior que precisa ser descoberto. Aí, você olha pessoas com 2 braços, com 2 pernas, pessoas com estrutura e com condição financeira, porque se dinheiro fosse o segredo para a felicidade, não tinha um monte de rico aí dando tiro na cabeça. E esse rapaz, nessas condições, ele consegue melhorar a vida das pessoas por onde ele vai. Porque essa ligação com Deus trouxe vida. Trouxe vida.
No momento mais difícil, Deus lhe visitou. No momento mais difícil da tua vida, Deus te livra do demônio que quer devastar você no meio do caminho. Tenha atitude de fé, e Deus te usará para grandes coisas. Ele te livrará da mortalidade que assola o meio-dia, da mortandade que te assola o meio-dia. Ele cumprirá o que prometeu, e você herdará as promessas de Abraão. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Promessa de Deus. Ele te livrará dessa classe demoníaca que no meio do caminho quer te embolar, que no meio do caminho quer te tirar, que no meio do caminho quer trazer um monte de notícia ruim para você seguida. E Deus vai trabalhando na tua humildade, Deus vai trabalhando na tua dependência dEle, e Ele te livra disso, porque Ele tem algo melhor para você. Mas tenha algo melhor para Ele. Tenha algo, o teu melhor para Ele. O teu melhor para Ele. Porque Ele já colocou no teu coração e você está com medo. Como Abraão teve as questões dele, como tantos outros tiveram as questões dele. Mas aquilo que Ele colocou no teu coração, você não pode fugir. Você sabe disso. E é o teu relacionamento com Ele. E a tua oferta com Ele. E através dessa chave, Deus vai abrir grandes portas na tua vida. Amém? Se coloque em pé, por favor. Vamos orar a Deus? Se você pode dobrar o teu joelho, faça isso comigo. E Deus vai te livrar, e Deus vai te abençoar. Santo Deus Todo-Poderoso Pai, a Tua palavra diz que o Senhor nos livrará da mortandade que assola o meio-dia. Essa classe demoníaca que quer nos atrapalhar no meio da jornada, que quer nos deixar pessoas infrutuosas, quer fazer com que a gente não alcance os teus objetivos, porque a tua palavra diz que são pensamentos de paz que o Senhor tem para nós, e não de guerra. E no momento nós estamos enfrentando batalhas no nosso íntimo. Então, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, a libertação dos corações, a libertação das atitudes, a libertação dos favores, das ofertas. Liberta agora essa pessoa, Pai. Liberta agora desse medo. Liberta agora, Jesus. Pai, por favor, porque eu tenho a certeza que o Senhor quer florescer sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu peço que o Senhor venha florescer essa árvore, mesmo em meio ao deserto. Venha, Espírito Santo de Deus, com a tua presença reveladora, transformadora, Pai, e leva essa pessoa a um novo patamar de vida, a um novo nível de relacionamento contigo, um relacionamento ousado. Ah, Deus Santo e fiel, Pai de amor, de graça e glória, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece, Pai, esses demônios, portanto nós estamos repreendendo agora toda essa classe demoníaca, seja ela qual for, e nas áreas que estão atuando, dá fé suficiente para resistir todo este mal. Vem nos livrar, Espírito Santo. Também, meu Deus, nós estamos entregando essa oferta, Pai, como foi proposto na semana passada. Liga os céus nesse momento, Jesus. E também, Pai, sobre o projeto de vida, nós estamos tornando sagrado tudo o que será colocado e que foi colocado nessa carta contigo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, para que vidas sejam destravadas, para que os sonhos aconteçam, para que a felicidade aconteça, Jesus, para que os corações sejam sarados, para que a família seja unida, para que no ministério haja avanços. O Senhor é o nosso pastor, o nosso provedor. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá coragem aos teus filhos para ousar ter fé e passos de fé diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, Pai, porque nós estamos ligando esta carta ao Senhor, a inspiração, nós estamos, Pai, ligando este projeto contigo, na certeza de que o sobrenatural acontecerá, de que as boas notícias nos perseguirão,
de que as novidades maravilhosas acontecerão a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Tudo isso nós estamos ligando no teu altar, ligando diante do Senhor, para que a tua vontade se estabeleça, para que o teu poder se manifeste, para que vidas sejam destravadas, porque assim, através da tua palavra, nós estamos ordenando no mundo espiritual e te agradecendo, Pai, por toda a tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém.